Vou ler uma frase dita nesta semana e depois eu digo quem foi que falou. Aspas, abre aspas. Eu já iria assinar 2 terras, mas aí veio o marco temporal e agora precisamos avaliar o impacto da nova legislação. Vamos esperar derrubar essa lei. Se continuarmos, podemos prejudicar os parentes. Fecha aspas. FUNAI recua em novos pedidos de demarcação após aprovação do marco temporal. Foi a manchete de matéria assinada por Júlio Pereira no Info Amazônia. A informação é da presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, compartilhada durante a Assembleia Geral na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, 7 de janeiro. Wapichana aguarda o retorno de ação enviada ao Supremo Tribunal Federal, STF, e pede a derrubada da decisão. Wapichana disse que estava prestes a assinar 2 processos para enviar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável por publicar portarias declaratórias de novas terras indígenas em dezembro. Eu já iria assinar 2 terras, mas aí veio o marco temporal e agora precisamos avaliar o impacto da nova legislação. Vamos esperar derrubar essa lei. Se continuarmos, podemos prejudicar os parentes, disse. De acordo com a presidente, a Fundação vai aguardar uma resposta à ação direta de inconstitucionalidade enviada ao Supremo Tribunal Federal pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e pela Rede Sustentabilidade. Nela, os partidos e a instituição indígena pedem que o Supremo julgue a lei aprovada pelo Congresso como inconstitucional e que ela seja imediatamente suspensa. Olha, eu realmente não entendo essa situação. A gente não acompanhou ano passado a votação do STF em que a lei do marco temporal foi considerada inconstitucional? Acompanhou e comemorou voto a voto? E se existe alguma etapa burocrática para que isso seja efetivado, né, para que a lei aprovada no Senado seja derrubada, deve ser uma mera formalidade, uma vez que a votação principal já aconteceu. Então por que o governo não está assinando tudo, mandando tudo e andando como o marco temporal sendo efetivamente rejeitado como foi? Realmente não dá para entender. Quem vai nos ajudar a entender essa situação é Thelma Monteiro. Vamos dar uma olhada no que ela tem a dizer. Vocês sabem que o ano passado o marco temporal foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, em contrapartida, o Congresso Nacional aprovou a lei do marco temporal, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal. A lei do marco temporal aprovada pelo Congresso diz que as terras que não foram reivindicadas ou estivessem em posse ou estivessem ligadas, né, aos indígenas até a Constituição de 1988, elas não poderiam ser desapropriadas ou legalizadas. Oi, Thelma, eu entendo que a lei do marco temporal diz que só tem direito a demarcações aqueles índios que estavam efetivamente sobre aquela terra no momento da promulgação da Constituição de 88. Não é até, né? Se antes eles estivessem sobre aquele território, até reivindicando, mas em 88 eles não estavam lá porque foram massacrados durante o período da ditadura militar, porque foram expulsos pelos grileiros, eles já perderiam o direito à terra se não estivessem naquele exato momento, naquele dia de 1988, sobre o território reivindicado. Mas alguns processos já estavam correndo na FUNAI e no Ministério da Justiça com relação às terras indígenas que deveriam ser legalizadas. E isso depende de alguns ritos
da nossa legislação, isso depende de alguns ritos de ministérios. Por exemplo, o Ministério da Justiça tem que assinar uma conclusão de um processo de demarcação, e esse processo de demarcação é feito pela FUNAI e usa laudos antropológicos e estudos científicos sobre as terras e a origem dessas terras, e se estavam sendo ocupadas por pessoas que não os indígenas, que teriam direito a essas terras e têm direito a essas terras. Pois bem, esses processos, mesmo independente do julgamento da decisão do julgamento e da decisão do Supremo Tribunal Federal, apesar da nova lei do Congresso, que adota o marco temporal, pelo menos 14 processos de demarcação das terras indígenas estiveram todo o ano de 2023 no Ministério da Justiça, na mesa do ex-ministro da Justiça, Flávio Dino. São 14 processos que foram deixados de lado na mesa, e a vida seguiu em frente para o ministro, porque ele, além de senador, né, ele assumiu a pasta de ministro da Justiça, e agora ele foi indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Pois é, Thelma, por que Flávio Dino não assinou, não deu encaminhamento para esses processos? Falta de tempo não foi, porque ele tem assessores e é só dar uma canetada. Será que ele estava preocupado em não desagradar um Congresso conservador e agrário que julgaria mais tarde a sua aprovação para membro do STF? É de se pensar, né? Vamos dizer, esse esquecimento do ministro Flávio Dino, ex-ministro agora, né? Flávio Dino, da Justiça, ministro da Justiça Flávio Dino, em que 14 processos ficaram na sua mesa, se tornou um grande prejuízo para a demarcação das terras indígenas. Porque esses processos deveriam ter sido assinados logo no começo do primeiro semestre de 2023, e eles ficaram na mesa. Thelma, desculpa te interromper de novo, mas eu preciso destacar para as pessoas que 14 processos, na verdade, significam 14 povos, né? 14 povos indígenas que estão em algum lugar do Brasil sem ter onde construir suas casas, onde fazer suas roças, ou sem tranquilidade, porque estão sendo assediados por grileiros, madeireiros, garimpeiros, e precisando da defesa oficial. E a gente que estava com grande expectativa em relação à vitória do presidente Lula, grandes esperanças de ter finalmente seus territórios reconhecidos. E por que não foi assinado? Por que Dino não assinou, né? Por que Lula não arrumou um ministro da Justiça que tivesse sensibilidade com os povos indígenas e fosse dar encaminhamento para esses processos? Desculpa a minha indignação. Continua a sua explicação, Thelma. Aí o Supremo julgou inconstitucional e o presidente e o Supremo e o Congresso acabou aprovando a lei do marco temporal. Então nós temos um problema seríssimo aí. E, infelizmente, a presidente do IBAMA, Joênia Wapichana, da FUNAI, a presidente da FUNAI, agora vem a público dizer que tem que dar um tempo. Vai dar um tempo para tocar os processos que estão nas mãos dela. São 2 esses processos. Fora os 14 que estiveram e estão, não sei onde estão, porque do Ministério da Justiça, assinado pelo ex-ministro, que deveriam ter sido assinados pelo ex-ministro da Justiça Flávio Dino, dali iria para o presidente da República dar o seu ok. Isso que eu não entendo, né?
O papel tá lá na frente dela, o processo tá na frente dela, ela tá com a caneta na mão, ela não assina. Não assina por quê? Se for travar ali na frente, que trave, mas pelo menos a parte dela já foi. Ela já assinou, ela já mandou pra frente. Eu realmente não entendo o que ela quer dizer quando fala que se assinar vai prejudicar os parentes. Como assim? Sabe, são frases enigmáticas. Olha, se você quer ver um negócio assinado, você vai e assina. Aí se o outro na frente não assinar, aí já não é mais problema seu. Pelo menos você fez a sua parte. Não é não, Thelma? Pois bem, agora, por que tem dois processos na mesa da presidente da FUNAI que terão que esperar uma decisão agora, sim, questionada da lei aprovada pelo Congresso? O Congresso aprovou a lei do marco temporal e imediatamente a APIB e outras organizações mandaram para o Supremo Tribunal, entraram no Supremo Tribunal Federal com uma ação para derrubar a lei que é inconstitucional, porque o Supremo Tribunal Federal já tinha julgado o marco temporal inconstitucional. No entanto, mesmo assim, o Congresso aprovou. Agora, organizações entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo para que o Supremo Tribunal Federal analise a lei e carimbe novamente que ela não poderia ter sido aprovada, porque já haviam decidido que seria inconstitucional. No entanto, Joênia Wapichana continua sentada em cima do processo, porque poderia aproveitar a oportunidade, forçar a barra com esses processos, mesmo que o Congresso tivesse decidido pela sua constitucionalidade, né? Mesmo que o Congresso tivesse aprovado, contrariando o Supremo Tribunal Federal, ela tem a obrigação de dar continuidade aos processos e tem a obrigação de aceitar novos processos. Pois é, Thelma, é isso que eu tô falando. Bota a coisa pra andar. Se travar lá na frente, problema. Mas ela tem que fazer a parte dela. Ela tá sentada em cima dos processos, exatamente como você falou. De acordo com a FUNAI, nós tínhamos 526 pedidos de análise territorial que aguardavam para ter seus grupos de trabalho definidos pelo governo federal e iniciar assim o processo de demarcação. Tá? Isso segundo a matéria do Info Amazônia. No entanto, esse grupo de trabalho foi feito depois, né, foi criado depois, e listou 13 territórios com urgência de demarcação. E, além disso, 66 terras aguardavam uma demarcação física ou uma portaria do Ministério da Justiça. Pois bem, isso foi descoberto durante a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. No entanto, passou o ano de 2023 e o então ministro da Justiça, indicado por Lula, o ministro Flávio Dino, deixou que esses processos ficassem no Ministério da Justiça, sem proceder, sem continuar o processo. Eles ficaram parados, acho que na mesa do ministro, né? E de 13 listadas como prioritários, 5 delas estão na Amazônia Legal. Então, a pergunta que não quer calar é o seguinte: presidente Lula, o senhor indicou o então senador Flávio Dino para ser o ministro da Justiça e para tocar todos esses processos, inclusive outros processos também. É lógico que o Ministério da Justiça não tem só a questão indígena para tratar, mas a questão de indígena era prioritária. Tanto era prioritária que o senhor subiu a rampa com o cacique Raoni. E todos nós tínhamos uma grande esperança de que essa questão indígena seria resolvida antes mesmo do julgamento do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal.
Aí o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o marco temporal, mas o Congresso Nacional aprovou a lei do marco temporal, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal. E nós comemoramos muito essa vitória, né? Porque afinal a palavra final sobre a Constituição vem do STF. E o STF decidiu que essa lei é inconstitucional. Ela não está de acordo com os princípios fundamentais da Constituição de 1988. Então por que o governo está agindo como se a lei do marco temporal estivesse valendo? Será que está com medo de desagradar o Congresso? Enquanto isso, passou-se 2023, passou o ano de 2023, porque, se não me falha a memória, o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal foi em setembro de 2023. E a aprovação da lei do marco temporal, a favor do marco temporal pelo Congresso, foi em dezembro de 2023. Quer dizer, teoricamente, nós tivemos até dezembro de 2023, para resolver todos esses processos pendentes que estavam no Ministério da Justiça. E esses processos não foram resolvidos, não foram encaminhados, não foram para frente. Aí, o marco temporal foi julgado, o marco temporal foi julgado inconstitucional em setembro. Em dezembro, foi aprovada a lei do marco temporal pelo Congresso, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal, e começamos o ano de 2024 com a presidente da FUNAI dizendo que não pode tocar os processos para frente, porque a lei do marco temporal foi aprovada pelo Congresso. Então a pergunta é a seguinte: hoje nós temos algumas organizações, como a PIB, que estão empenhadas em entrar no Supremo Tribunal Federal para questionar a lei do marco temporal, aprovada pelo Congresso. Enquanto isso, a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, o que fez? Parou o que tinha que fazer por conta da aprovação da lei no Congresso Nacional. Muito bem. E feito isso, nós vamos ficar todos sentados, esperando que novamente o Supremo Tribunal Federal julgue inconstitucional alguma coisa que ele já julgou inconstitucional, que é o marco temporal, mas dessa vez vai julgar inconstitucional a lei aprovada pelo Congresso como... E só mais um comentário, viu, Thelma? Sabe quem que vai julgar isso agora, né? Gilmar Mendes, né? Aquele da tese de Copacabana. Aquele que sugeriu que se o marco temporal não fosse aprovado, o próprio bairro de Copacabana poderia ser considerado terra indígena. Oi, Rodolfo. Nossa, é boa lembrança para o nosso vídeo. Essa que você teve. Eu confesso para você que eu não tinha percebido realmente que o Gilmar Mendes, que vai ser o relator da inconstitucionalidade da lei do marco temporal aprovado pelo Congresso Nacional. Muito bem lembrado. E vamos então explicar para os nossos queridos seguidores desse canal, que sempre nos dão um like, se inscrevendo no nosso canal, porque daí a gente vai explicar direitinho o que foi que aconteceu com a Joênia Wapichana e o que ela declarou como presidente da FUNAI a respeito dos processos de demarcação de terras indígenas que foram para as mãos dela, mas que ela resolveu esperar o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Vamos explicar isso direitinho, hein, Rodolfo? Para as pessoas que assistem nosso canal poderem ter uma ideia do que está acontecendo, mas que a grande mídia não está divulgando, tá? Beijo. Palhaçada, né? E, enquanto isso, os conflitos se acumulam, como é o caso dos Pataxó do sul da Bahia, que o Rodolfo Salmo fez uma excelente investigação
e nos mostrou o quanto a terra indígena Caramuru, dos índios Pataxó, ela estava homologada desde 1926, há quase um século, ele fala isso. Sim, desde 1926 que ela foi reservada pelo SPI, o extinto SPI, Serviço de Proteção ao Índio, aguardando a homologação. Pô, por que não botou isso pra frente, né? Vai completar um século que a terra foi reservada. Dava pro governo Lula em 2023 ter adiantado um pouco esse processo, né? Talvez Nega Pataxó não tivesse morrido se isso tivesse acontecido. Agora a Joênia, o Apixana, vem e vai esperar o quê? O processo não pode continuar? Tudo bem, foi aprovada uma lei inconstitucional no Congresso e a FUNAI não pode continuar os processos? Seria uma forma, né? Uma forma muito boa para pressionar a sociedade a entender o que está acontecendo com a questão indígena no Brasil, o marco temporal, o Congresso Nacional e, principalmente, como é que o ministro da Justiça empilhou na sua mesa todos os processos que vieram já desde lá de trás, anterior ao governo Lula, nem quero falar o nome do anterior. Como é que isso pode acontecer? Eu, sinceramente, a minha pergunta, outra pergunta que eu faço é o seguinte: ora, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele veio de ser governador do Maranhão. Eu pergunto, o que ele fez pelas comunidades indígenas, pelos povos indígenas do Maranhão? Alguém sabe? Não é melhor descobrir? Thelma, as notícias que eu tenho recebido do Maranhão são as piores possíveis. Os povos indígenas numa situação de ataque constante, não só os indígenas, mas também os quilombolas, todas as comunidades tradicionais. A situação do Maranhão está muito feia, viu? E o fato de Flávio Dino ter vindo do governo do Maranhão mostra muito bem, sugere muito bem a posição dele em relação a essas comunidades e a sua benevolência com o agro agressivo, desmatador, grileiro, assassino. Porque se ele ficou sentado em cima de todos os processos que estavam na mesa dele para depois irem para o aval do presidente da República, Lula, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada nessa situação. O que nós temos que resolver neste momento? Não é dar continuidade aos processos de legitimação das terras indígenas? E eu deixo a pergunta no ar. Eu gostaria que alguém me respondesse em nome do ex-ministro Flávio Dino, agora integrante da Suprema Corte. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.